Existem mulheres que nasceram para transformar. Existem mulheres que fizeram da sua dor uma história para inspirar. Essas mulheres aprenderam a florescer em meio ao caos. Fizeram das suas lágrimas sementes de amor. Elas entenderam que o impossível é só uma questão de opinião. Esse documentário é sobre elas. Esse documentário é sobre todas nós. Esse documentário é sobre a força invisível que transforma dor em potência e caminho em esperança. Afinal de contas, toda mulher que supera inspira o mundo a continuar. É preciso ter força e coragem, como diz Josué. E coragem é ir mesmo com medo. A gente precisa superar o medo todos os dias, encontrar recursos para que o medo não nos paralise e não nos impeça de realizar tudo que Deus tem preparado para nós e tudo que existe de desejo no nosso coração. Então, a vida é feita de desafios. Eu lembro que o meu primeiro grande desafio, eu tinha uns 18 anos, eu tinha acabado do ensino médio e não tinha passado no vestibular, eu queria fazer medicina e fui procurar trabalho. Fui aprovada num banco econômico para trabalhar lá, numa seleção com outras pessoas. E na porta do banco, a gerente conversando com minha mãe dizendo que eu tinha um sonho de vir para Salvador para estudar, queria ser médico. E essa gerente falou, então deveria motivá-la aí. E aquela hora ali minha mãe me perguntou, mas você quer ir? E eu nem pensei, eu disse quero. E aí eu vim para Salvador estudar. A minha família é uma família, era de classe média baixa, eu tinha estudado na escola de bolsa, então eu já tinha dentro de mim assim uma baixa autoestima, me comparava muito com os colegas de classe social mais alta do que eu que estudavam comigo, então eu nem me achava assim tão capacitada, mas na hora eu disse sim que eu queria vir para Salvador. Uma semana depois eu já estava aqui para fazer cursinho, né? Então eu estudei um ano, morei no patronato de freiras, era um lugar bem simples, tomava banho de água fria, mas eu estudava sim. E depois eu passei no vestibular em Aracaju, na Federal, e aqui em Salvador, na Baiana. Como eu falei, né, minha família não tinha muita condição de pagar essa faculdade, eu fui para Aracaju. Foi um período bem difícil também, eu fiquei muito mal, assim, eu chorava todos os dias, ligava para casa, olhando para trás, eu digo, acho que eu tive uma depressão até, mas eu só pensava em que tinha que estudar e que tinha que superar aquilo. Outro grande desafio que eu vivi, porque depois eu me casei, tive 4 filhos, vivi um relacionamento muito desordenado e eu era muito envolvida na igreja, numa comunidade católica, como formadora, enfim. Mas eu vi realmente que não dava mais para continuar naquele relacionamento, que aquele estava sendo muito ruim. E foi um outro grande desafio que eu digo na minha vida, foi ter coragem de romper com aquele relacionamento, com esses 4 filhos. E foi muito difícil porque eu fui muito julgada, as pessoas na igreja não entendiam. Perdi alguns amigos, na verdade não eram amigos, né? Pessoas que se diziam amigas que na verdade se afastaram porque não entenderam. Então foi outro momento bastante bem desafiador. E a outra realidade também, quando começou a pandemia, eu tinha saído da minha clínica, estava montando outra clínica no espaço maior para realizar um grande sonho, que era estar em um espaço maior para tratar das pessoas, corpo, mente, espírito, né? Quando eu assumi ali aquele andar que a obra começou a pandemia. Então foi muito difícil, porque não tinha atendimento, ficou escasso a questão financeira, não tinha como continuar a obra, que as lojas estavam fechadas. Naquele momento também eu pensei, nossa, acho que eu vou dar para trás, né? E todo mundo perguntava, vai continuar ou vai parar? E eu parei assim, digo, eu não posso mais voltar, né? Na minha cabeça era, eu preciso continuar, eu preciso acreditar e a gente vai para frente. Já cheguei até aqui, a gente vai continuar. E em 8 de setembro a gente conseguiu inaugurar a clínica e foi todo um desafio que foi bem superado. Eu falei resumidamente de 3 grandes desafios. A vida é feita de desafios, a gente está sempre sendo desafiado. E nesse momento, inclusive, para eu estar aqui hoje gravando, eu estou também vivendo um grande desafio e para mim era, mais uma vez, a vida está me dando essa oportunidade
de olhar para isso com gratidão, para essa realidade que eu estou vivendo, né? Hoje mesmo eu acordei de manhã, fiz minha meditação, agradeci por tudo e eu sei que hoje aconteceu um grande milagre, né? Exatamente por conta disso, nesse momento do desafio, porque cada desafio vem para a gente se superar, para a gente crescer, para a gente aprender algo. Eu digo que todo mal, entre aspas, que acontece na nossa vida vem porque a gente precisa, ou a gente permite que venha, ou a gente prefere que aconteça assim para que a gente cresça. Sempre tem uma finalidade, sempre tem um bem maior. A gente fala que tudo concorre para o bem daqueles que confiam, que buscam a Deus. Então, estou vivendo um desafio. Eu estava falando da realidade que eu vivi lá aos 19 anos, mais ou menos, de depressão. Eu também estou vivendo com uma pessoa muito próxima da família, com um quadro assim. E todos os dias realmente confiar, agradecer, apoiar, estar ali do lado, não deixar de fazer o que eu precisava fazer, que era estar aqui agora gravando isso para vocês. Depois eu vou poder contar como é que foi a superação, como os outros 3 episódios que eu contei de superação também dos outros desafios. Diante de cada desafio, sempre eu tenho na minha cabeça que se Deus não desiste de mim, eu também não posso desistir. Desistir de mim, desistir dos meus sonhos, desistir das pessoas. Então, eu penso sempre assim, tem uma saída, né? E se eu comecei, eu preciso terminar. E sempre o desafio eu vou buscando a fé, pela oração, pela introspecção, entender o que está acontecendo, por que aquele desafio está vindo, de qual é a finalidade daquilo, que bem que eu posso tirar, né? Porque de todo desafio, com certeza, tem um bem maior a ser tirado. Então, para eu superar cada desafio, sempre pensando que vai passar, né? Como as ondas do mar, elas vêm e elas vão. A gente pensa que só vai encher, né? Mas vai ter a hora de esvaziar, sempre nesse movimento. O sol vai, vira noite, mas no outro dia o sol volta a brilhar. Então, na minha cabeça, sempre o desafio tudo passa, isso também vai passar. As lições vão ficar, eu vou aprender e sempre estando atenta a realmente cada passo que eu preciso dar. Se aquele desafio está chegando, como é que eu preciso me comportar para que eu passe por ele da melhor forma possível e quem está em volta de mim. Então, a mensagem que eu deixo para você que está ouvindo esse documentário é que nunca desista. Deus nunca desiste de você, você também não deve desistir dos seus sonhos. Nunca deixar de acreditar e nunca deixar de agradecer. Se hoje eu estou dizendo que eu vivi um grande milagre com essa pessoa que está passando por essa realidade de depressão, foi porque hoje eu acordei pela manhã e agradeci por tudo, entendendo que tudo concorre para o bem. Então nunca desacredite disso, que tudo concorre para o bem, por mais difícil que seja você entender isso, conseguir enxergar isso, só traga isso de dentro, essa certeza de dentro do seu coração. E busque ajuda. Eu sempre busquei apoio, sempre busquei as pessoas certas para estarem do meu lado. Se precisar de um profissional, eu busco aquele profissional certo, né? Ou os amigos, aquelas pessoas que vão poder lhe apoiar, né? O apoio dos livros, que a gente tem o apoio dos autores, enfim, de tantos mentores, de tantas pessoas que podem lhe ajudar. Não fique sozinho na sua dor. Outras pessoas vivem também a dor que a gente vive e a gente pode se ajudar muito, né? Então, não desistir, procurar as pessoas certas e sempre agradecer. A gratidão abre portas, a gratidão realiza milagres, a gratidão atrai para você tudo aquilo que Deus já preparou para você e que está aí só para você tomar posse. Por muito tempo, eu deixei a culpa me dominar. Abri mão de muitos sonhos meus por conta de uma decisão que tomei. Deixei de sonhar e de realizar por medo do julgamento e das opiniões dos outros. Mas a minha chave virou. Meu maior desafio foi vencer o medo do sucesso e o medo do fracasso, porque ambos me colocavam sob os holofotes. E estar sob os holofotes é estar sob olhares de julgamento e de crítica. E isso, para mim, durante muito tempo, me fechou e impediu de viver coisas maravilhosas. Inclusive, o meu sonho de infância era ser escritora e astronauta. Ser astronauta era um pouco difícil
Então eu escrevi sobre aventuras no espaço aos 11 anos. Logo em seguida, já adulta, casada, com família, eu participei de um concurso literário nacional e fui premiada. Estive entre os 10 finalistas e o prêmio foi uma viagem internacional, uma viagem a Portugal, país que eu sempre quis conhecer. E eu passei 5 dias lá. Era para ser a viagem dos sonhos. Mas, infelizmente, eu não consegui relaxar e não consegui usufruir dessa premiação e desse momento maravilhoso na minha vida, porque eu me senti culpada em estar ali. Eu me senti culpada em deixar minha família, me senti culpada como mãe, como mulher. Foram apenas 5 dias. E quando eu retornei, aí que o peso dessa culpa foi pior. Porque eu percebia os olhares das pessoas. Como assim uma viagem internacional? Como assim uma premiação em concurso que eu nunca ouvi falar? Como assim deixar as filhas e o marido sozinhos? Como assim ficar famosa? Então, a partir daí, eu me fechei totalmente. Então, tudo que remetia à escrita, eu sabotei. Tudo que dizia que eu poderia ter um destaque maior, eu me fechei. A minha virada de chave foi entender que eu poderia ser eu mesma, eu poderia conquistar tudo aquilo que eu estava lutando para conquistar, sem ligar para a opinião das pessoas. A minha virada de chave foi compreender que a opinião dos outros, elas dizem respeito apenas a elas e não a mim mesma. Então, eu comecei a olhar a minha história, tudo que eu passei da minha infância, tudo que eu conquistei, do simples subir telhados para assistir ao pôr do sol, ainda criança. Ou, na adolescência, consegui uma bolsa de estudos no melhor curso de informática da Bahia e que eu não podia pagar. E depois, viajar, implantando sistemas educacionais em universidades apenas aos 19 anos. E mais coisas que eu fui conquistando no decorrer da minha vida com muito orgulho, como aprovação em 2 concursos públicos e trabalhar em 2 cidades diferentes, fazer faculdade à noite e levar a filha. Então, quando eu também fui convidada por Fernanda para fazer parte do livro Mulheres com Propósito, eu voltei para essa minha história e me orgulhei totalmente de quem eu sou. E fiz algumas mentorias, alguns cursos e percebi que eu tinha muito do fim me orgulhar da minha história. E isso me ajudou também a encorajar outras pessoas a seguirem seu caminho e a fazerem sua própria história, porque eu acredito que só nós podemos falar de nós mesmos. A nossa história ela é única e somos as únicas pessoas credenciadas a falar sobre nós. Transformar para mim é transmutar, é ter resiliência, é deixar para trás tudo aquilo que não acrescenta na minha vida, é poder viver a vida extraordinária que eu nasci para ser e para ter, e acreditar no poder de Deus em mim. E tendo Deus em mim, não há o que tem erro. Então, isso é transformar. Eu sou a Alessandra Lisboa, uma mulher que está se permitindo ser ela mesma, sem medos e sem culpa. E está pronta para viver a vida extraordinária. Ela nasceu para ter. Vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles formam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. O meu maior desafio foi lidar com a forma com a qual eu interpretei a minha educação, a minha criação. Eu cresci num cenário de uma empresa familiar, em que eu era a única sucessora. Então eu precisava ser treinada
para seguir o legado da família. Então, na minha interpretação, eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que ser a melhor em tudo. Eu tinha que ser exemplo em tudo que eu fazia, todos os dias, dia após dia. Eu me lembro, com 6 anos de idade, mais ou menos, que eu aprendi a contar. E eu fui fechar a caixa, contar moeda, juntar saquinhos de 5 centavos, de 10 centavos. Meu pai colocava eu e minha irmã para a gente trabalhar. Eu me lembro a gente fazendo inventário de estoque. Era um depósito 3x3, tinha sabão em pó, tinha extrato de tomate e tinha a bomboniere. E a gente tinha que fazer a contagem do estoque de pirulito, de bombom. A gente com um pedacinho de papel, um lápis. Contar aquilo tudo e a gente não tinha coragem de pegar um bombom. E assim a gente foi crescendo. Na época do Natal, eu me lembro que as encomendas eram enormes. E a gente tinha que ajudar na fábrica, colocando queijo ralado no pão de queijo, embalando os pacotes de pães, tirar, descascar forminha dos salgados. E se a gente deixasse para fazer isso de última hora, não dava tempo. Então a gente pegava as caixas de papelão e descascava um monte de forminha de salgadinhos. Aí os dedinhos ficavam todos feridos. A gente colocava durex, continuava a descascar. E em plena noite do dia 24 de dezembro, a gente chegava no Natal da família, muito cansadas, crianças. Vamos brincar, vamos participar, a família toda aguardando por nós. E assim foi a nossa infância. Eu e minha irmã, a gente não entendia, né, por que a gente tinha que fazer tudo aquilo. Enquanto muitas vezes as nossas amigas estavam brincando. E assim foi a nossa infância, a nossa adolescência, a minha adolescência, porque acabou que eu continuei nos negócios da família. Eu sempre gostei muito daquilo tudo. Eu me lembro de um dia na fábrica antiga, estava eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Já era tarde da noite, eu comecei a fazer um monte de pergunta para o meu pai. E aí minha mãe cutucava, para de perguntar, Maíra, para de perguntar, já está tarde. E eu queria perguntar, e meu pai falou assim, deixa a menina perguntar, ela está interessada. E aí eu fui crescendo, gostando de tudo aquilo, mas sem entender, né, o porquê que eu tinha que contar estoque, porquê que eu tinha que trabalhar. E hoje, aos 41 anos de idade, eu consigo entender, né, o que meu pai estava querendo me ensinar com aquilo tudo. Teve um momento que me marcou muito, eu devia ter uns 16 anos de idade. Eu ainda não estava na faculdade. E meu pai chegou para mim um dia e falou assim, Maíra, hoje tem uma reunião com a gerente geral da principal loja da Rede Bom Preço. Era uma loja grandona que tinha no bairro do Iguatemi. Eles me convocaram para tratar de um assunto e quem vai no meu lugar é você. Eu respirei fundo, engoli seco, vesti a minha capa de Mulher Maravilha e fui. Fui para a reunião. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com o olhar que eu sempre via de cima a baixo, quando eu encontrava com as pessoas que me conheciam pessoalmente, que eu sempre tratava com todo mundo por telefone, né? Uma menina tratando de coisas de gente grande. Deu tudo certo com a reunião e foi assim a minha trajetória de um amadurecimento precoce com uma vida muito cheia de responsabilidades. Até que, quando eu fiz 17 anos, a minha mãe teve um AVC.
Mais uma vez, eu tive que vestir minha capa. A minha mãe ficou quase 4 anos em cima de uma cama. Em vida praticamente vegetativa. Eu, uma adolescente com 17 anos. Precisando de uma figura feminina. Sempre inserida num meio masculino. Com uma educação muito masculina, né? Tinham pessoas que me chamavam de Joãozinha. O nome do meu pai é João. E até a forma de eu me vestir, de gerir, de me comunicar era muito masculina. E nesse momento eu me deparei sem a minha mãe e tendo que mais uma vez amadurecer, né? Vão em frente, Maíra. E eu tive algumas viradas de chaves na minha vida, alguns sinais que foram me falando, olha, a vida não é só o trabalho. O trabalho é apenas uma fatia da sua vida. Um desses sinais foi um professor meu de francês, que eu sempre ia para aula de francês depois da fábrica, então eu ia com a roupa de trabalho, a calça social, uma camisa social, e eu usava um suporte de celular masculino, bem masculino, que você colocava assim de couro preto, e tinha aquelas chaves que ficam penduradas no elástico, porque eu tinha que ser eficiente, então tinha que estar tudo à mão para eu ganhar tempo abrindo o escritório, no carro, tinha que ser rápido e eficiente. E aí um dia, eu sempre ia para essa aula de francês com a roupa da fábrica, e um dia eu fui direto de casa com a minha roupa de mulher. E o olhar do meu professor para mim me marcou. Ele virou para mim e falou assim, nossa, Maíra, você é tão bonita, por que você se veste como um homem? Eu nunca tinha me dado conta que eu me comportava daquele jeito. Isso me marcou. E um outro sinal para mim foi o meu corpo. O meu corpo, ao longo da minha vida, gritou. Ele gritava para mim, para eu parar. Para eu respirar. Com dores, enfim. Então, eu tive que desenvolver alguns mecanismos de fuga, de válvula de escape. E a maternidade me ajudou muito, muito com isso. Quando a minha primeira filha tinha 6 meses, eu entrei em uma ONG, a Liga do Bem. Isso me ajudou muito. Atividades físicas, eu entrei para a Universidade Espírita. E a gente vai, né, entendendo, lendo, aprendendo, amadurecendo, que a gente tem que respirar. E o meu maior aprendizado nisso tudo, na minha trajetória, foi que eu não precisava, eu não preciso e nem quero ser a melhor em tudo. E existe um penhasco muito grande, né, entre o que a gente sabe, o que a gente precisa fazer e o que a gente realmente faz. Mas o primeiro passo é esse, né? A gente se dá conta de onde estamos e o que precisamos fazer. E nessas minhas trajetórias de tentativa de escape, de tentar deixar ali a vida mais leve, eu fui em uma das caravanas da ONG que eu faço parte. Eu estava lá no meio do sertão da Bahia, imersa 4 dias na terra batida, casas de pau a pique, pessoas muito simples. A gente ouvindo histórias incríveis e as pessoas
sem brilho nenhum, sem propósito nenhum, sem vontade nenhuma de viver. Estavam ali porque estavam vivas. E eu naquele projeto social ali, de repente, eu simplesmente senti que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Eu simplesmente senti. Foi uma sensação muito forte. Eu só ouvi aquela frase dentro de mim: é isso, é isso, é isso. Então, nesse momento, eu comecei a entender o que é propósito, né? Que é uma pergunta muito curta e tão complexa que eu ainda estou aprendendo a responder. Mas para mim é isso, propósito vem daqui. Você sente, você não responde. Então, para mim, propósito é sentir para fazer algum sentido. Minha história não começa com certezas. Começa com um vazio, um labirinto emocional, onde eu oscilava entre euforia e tristeza, entre o tudo e o nada. Eu sorria por fora, mas implodia por dentro. Quando finalmente tive coragem de pedir ajuda, não acreditaram em mim. As pessoas olham o que a aparência mostra, mas ninguém vê o que o peito esconde. E eu sofri em silêncio por anos, sem nomear, sem entender, sem ser compreendida. Meu maior desafio foi o diagnóstico. Quando o médico falou transtorno bipolar, eu congelei, né? Então foi um momento de dúvidas, de incertezas, de perguntar quem eu sou, até onde sou eu, até onde é a doença. Então o diagnóstico para mim trouxe, né, um alívio de justificar tudo aquilo que eu vivi, os altos e baixos que eu vivia, né, a euforia e a depressão. E ao mesmo tempo trouxe, né, esse questionamento. Foi mais uma batalha que iniciou. A minha mente se encheu de dúvidas e eu fui julgada, fui desacreditada, eu fui negada. Então, nesse processo, será que é preciso a pessoa fazer algo extremo para poder acreditar que está doente? Eu superei? Não. Eu venho superando, né? Eu venho buscando. A cada dia que eu acordo, é um novo dia com coragem, com fé, com a escrita, com a arte, com a minha família. Eu sigo tentando todos os dias. Eu venho superando, né? Me afastando de pessoas que me adoecem, de ambientes que me adoeciam, de instituições que não acreditam e não dão prioridade à saúde mental. Então, eu venho me dando prioridade e me amando. Não julgue pela aparência. Às vezes, um sorriso pode esconder um pedido de socorro. Eu tenho me calado por anos, né? Com medo de mostrar o que realmente eu sentia, que eu precisava de ajuda. E hoje, a minha voz, a minha fala, é justamente para poder as pessoas entenderem que a doença mental, ela não tem cara, ela não tem rosto. Então, não julgue o outro, não julgue a dor do outro. Eu ainda estou descobrindo quem eu sou. Eu ainda não sei até onde a doença vai, o que é personalidade, o que é sintomas, mas eu descobri uma coisa: eu sou isso tudo. Eu sou tudo. Eu sou o caos, eu sou luz, eu sou coragem, eu sou medo, eu sou transformação. Precisamos ter coragem para viver sem medo de sonhar, de errar, de tentar, de vencer. Se eu estou aqui hoje gravando esse documentário para inspirar outras mulheres através da minha história, foi porque não aceitei a desconfiança dos outros sobre mim. Não desisti
acreditei e venci. Então, tem vários. Luto, maternar, separação, dissolução de sociedade. Mas, sem dúvida, meu maior desafio foi viver na ausência de minha mãe. Porque ela era a base, era a estrutura, era o pilar, na verdade, de toda a família, né? Então, ela cuidava de todos. Não falando te amo, mas fazendo. Então, eu tive que sair da posição de ser cuidada para cuidar. Isso parece simples, mas faz uma reviravolta enorme na vida de alguém. Eu brinco que eu sou uma pessoa hoje. Então, se você me conheceu antes, tem que conhecer de novo. Que eu tinha uma vida planejada e tive que pegar um outro caminho. Mas sempre muito grata, porque eu não tenho resistência às mudanças. Eu acho que são bem-vindas. Eu entendo que a vida é para ser vivida. Então, que bom que eu esteja passando por ela, vivenciando, experimentando todas as experiências e sentimentos, né? Sejam eles prazerosos ou dolorosos. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse perdido minha mãe. Claro que eu gostaria de tê-la aqui e não ser quem eu sou hoje. Mas já que eu não posso mudar essa situação, não está no meu controle, é algo natural da vida, o caminho mais fácil é a aceitação. E para mim foi a maior dificuldade aceitar. Porque minha natureza é questionadora, não é à toa que eu sou advogada. Então, até o cara lá de cima eu questionava muito o porquê. Até que eu entendi que ele que manda e obedece quem tem juízo e fé. E fé é o que me põe em pé. Então, se a vida foi escrita desse jeito, vamos aproveitá-la da melhor forma. E é o que eu busco, né? Então, foi na ausência de minha mãe que eu acabei desenvolvendo o meu lado fazedor, resolutivo, executor. E passei a cuidar e gerir, né, questões patrimoniais, de cunho patrimonial e negocial. Então, apesar de ser uma experiência muito dolorosa, né, e frustrante, foi nela que eu cresci, porque minha mãe deixou as bases sólidas, fortes, com valores e princípios que a gente pudesse seguir a vida aqui sem ela. Então, não tenho como mudar o que aconteceu. Eu só tenho que aceitar e agradecer. Agradecer muito a ela pela criação que ela me deu, pelo valor de independência que ela passou e pela mulher que ela criou, que hoje inspira. E todo mundo vira pra mim e fala: Carol, como você é forte. Foi por conta dela. Foi da criação dela, do se vire dela. Então, eu agradeço muito a minha mãe por ter me deixado com bases fortes e valores e princípios bem definidos. Então, não está sendo fácil seguir sem ela, mas está sendo claro. Porque a gente sabe todas as decisões que ela tomaria e que a gente vem tomando também. Então, é daí que vem a minha fortaleza. Por isso que eu amo tanto meus ancestrais, da onde eu vim e para onde eu estou indo. E hoje não poderia ser diferente. Então, dia 3 de agosto foi o dia do falecimento de minha mãe. E foi o dia que eu fui convidada para participar desse documentário. Então, como eu sempre digo, nada por acaso, né? E tudo eu tento ver o lado positivo. Então, não é à toa que eu estou aqui hoje. Talvez tenha sido um presente dela para não passar um dia triste e ter me colocado num lugar que eu possa conhecer outras pessoas com histórias parecidas de superação e que a gente possa estar inspirando outras mulheres nessa caminhada. Então, eu acredito que as pessoas não botavam muita fé em mim. Eu sempre senti muito olhar de dúvida, desconfiança. E a primeira coisa que eu fiz para superar isso foi mudar minha autoimagem, porque eu sabia que eu era boa, eu sabia que eu passava segurança. Então, primeiro, eu que tinha que me dar valor. Então, a chave de todo sucesso, de toda transformação, foi alterar minha autoimagem, a imagem que eu tinha de mim mesma. Então, passei a me enxergar como uma mulher de valor, como uma mulher de sucesso. Olhei minha trajetória, vi de onde eu estava, para onde eu cheguei, vi minhas conquistas. E a partir de então eu vi sendo, seguindo, vivendo, conquistando coisas que nem meu coração sonhador imaginava. Sucesso para mim é exatamente isso, você analisar a sua jornada, da onde você está para onde você está indo. Se houve avanços significativos ali, ainda que seja um pontinho, você é uma pessoa de sucesso. Então, seu sucesso não pode ser medido comparado com de outras pessoas. É você com você mesmo, você e sua régua. Então, seja você
Honre seus ancestrais, sua história, sua trajetória, que o sucesso vem. O real sentido da vida para mim é ser livre. Ser livre para usufruir do meu tempo com as pessoas que eu amo. Porque dessa vida a gente não leva nada. Então, depois dessa experiência que eu tive com minha mãe, a gente ocupa nosso tempo muito buscando questões materiais, que é bom, que é importante, mas nessa vida a gente não leva nada. Então, ser livre para mim é o mais importante. Todas as minhas decisões são pautadas nesse valor, liberdade. Nós mulheres nascemos para sermos felizes. Você tem valor. Não permita que ninguém te diminua. Eu já enfrentei diversos desafios na minha vida, mas sem sombra de dúvidas, o maior deles foi ter os meus valores enquanto ser humana brutalmente questionados. Eu fui alvo de um relacionamento abusivo, no qual a tentativa de invalidação era tão grande que eu precisei me doar muito para conseguir interromper esse ciclo. A teatralização realizada, ela vinha com uma sutileza nas ações e muitas vezes chegava sem causar alarde. E isso dificultava muito a minha percepção do problema, ao mesmo tempo que deixava marcas difíceis de serem suportadas. A tentativa de despersonificação, ela também estava presente. Então havia uma intenção de produzir uma confusão mental e foi justamente isso que me acendeu um sinal de alerta e me fez buscar ajuda. Ninguém sabia mais das minhas intenções do que eu mesma. Então eu não achava normal ser sempre a culpada de tudo. Eu não achava normal uma pessoa que, para os outros, apresentava-se como uma pessoa boa, fala mansa, educada, e comigo o cenário era outro completamente diferente. Então, a cada tentativa minha de crescimento, progresso, era sempre complicado. Eu me sentia com um obstáculo a mais, um peso a mais, e como se eu tivesse uma âncora mesmo me puxando para baixo. Então, quando eu me conscientizo dessa situação, e curiosa que sou, fui para a literatura buscar, estudar sobre o assunto e me vi naquela situação, aí começou o terror. Uma campanha de difamação e destruição da minha imagem em prol da preservação do ego narcisista. Algo que me causava muito espanto era uma estratégia utilizada na tentativa de recrutar aliados. E isso era muito doloroso para mim, porque a tentativa era de fazer um isolamento da minha pessoa. Ora, uma pessoa isolada tem muito mais dificuldade de seguir adiante. Isso me doía muito, porque eu via pessoas do meu convívio, que eu tinha muito afeto e que eu havia me doado tanto, se afastar por conta de uma trama cheia de inverdades. E nesse cenário, muito ódio, traumas e rejeições iam sendo jogados sobre os ombros de uma pessoa e uma família que não mereciam passar por isso. Eu sou a prova viva de que é possível quebrar esse ciclo. Eu precisei ressignificar muita coisa e alguns fatores eles foram utilizados para promover essa ressignificação. Eu vou citar aqui 3 deles que eu considero muito importantes. Então eu precisei fazer um resgate de mim. E aí eu fui lá no meu passado, na minha história, buscar como tudo começou. E eu fui lá bem longe, na gestação da minha mãe. E eu encontrei uma criança muito desejada. Eu sou a terceira de 3 filhos, a menina que vem depois dos 2 meninos. Então eu fui muito amada e muito bem educada. Os meus pais, apesar de poucos recursos, eles não tiveram a mesma oportunidade de estudo que eu tive, mas eles tiveram uma sabedoria incrível de priorizar o estudo dos filhos. E eu começo a perceber na minha história que eu tive excelentes ferramentas para me tornar uma adulta de boa índole. E não era a minha família que era uma família disfuncional. Então isso fez toda a diferença. Eu encontro lá pelos meus 20 e poucos anos um agradecimento escrito à mão no meu convite de formatura que dizia assim: agradeço aos meus pais por terem deixado de viver os seus próprios sonhos para viver o dos filhos. Um segundo elemento diz respeito à minha escolha profissional. E eu decidi
né, fazer área de saúde, e a odontologia, ela promove cura. As minhas especialidades, mais especificamente a ortodontia, que eu já pratico há mais de 20 anos, a harmonização há quase 10, a própria DTM do orofacial, que ameniza a dor dos pacientes, são especialidades onde eu altero o físico e interfiro diretamente no comportamental. E a literatura que a gente tem acesso, uma literatura de qualidade, ela nos oferta com artigos que apontam a autoestima como um excelente pilar de sustentação na vida de todas as pessoas, e mais especificamente na vida daqueles que estão passando por um grande desafio. Então chegava a hora de devolver o sorriso ao meu rosto. Chegava a minha vez de pôr em prática toda aquela orientação que eu passava para os meus pacientes. E isso foi muito importante porque eu passei por todo o processo com a minha autoestima em alta. O terceiro elemento, e talvez o mais importante deles, é que com o meu pai eu aprendi a ter fé. E uma passagem que marcou muito para mim aconteceu num domingo de manhã. Eu estava na sala da minha casa, pronta para assistir uma missa na TV, na presença dos meus pais. Sobre a mesinha de centro, uma vela acesa. Minha mãe com o hábito de colocar a foto dos 3 filhos e dos netos para pedir bênçãos. E se tem algo que é involuntário comigo e que me emociona muito, são os cânticos religiosos. E numa tomada dessa de emoção, eu acabei conversando com Deus em voz alta. E eu falei: Senhor, por que comigo? Por que o Senhor está permitindo que essa situação atinja os meus? Esse problema é meu. Com a sua ajuda, eu posso resolver. E aí o meu pai me interrompeu e falou assim: minha filha, não pergunte por quê. Pergunte para quê. Coisa muito melhor vem por aí. A gente só precisa passar. Então, eu me redescobri. Eu descobri que eu posso ser sim de verdade. E que a minha essência, ela é o meu poder. E ela está guardada num lugar onde perverso nenhum pode alterá-la. O fim, ele não te define. A maneira como as coisas acontecem na sua vida, muitas vezes foge o seu livre-arbítrio. A tempestade vem e se instala, você não tem escolha e precisa passar. Agora o fim, ele te revela. A maneira como você vai encarar toda essa situação, isso sim vai mostrar do que você é feito. A oportunidade desse documentário é a prova viva de Deus na minha vida. O sobrenatural, ele acontece, eu não sei explicar, nem tento, apenas vivo. Porque eu sei que cada uma dessas histórias aqui contadas, elas não terminarão quando essa tela se fechar. Elas continuarão ecoando na vida das pessoas, assim como ecoou na minha.